Fala galera, chegando com as primeiras informações do Cruzeiro. Vamos lá pessoal, antes aquele pedido sempre importante para você deixar o like, hein? É só clicar aí no joinha, você vai curtir o vídeo. Você que ainda não é inscrito aqui na Samuca TV, faça a inscrição. Na sequência, ative o sininho para não perder nenhum conteúdo. Vamos juntos com as primeiras do dia. Fala galera, chegando com as primeiras informações do Cruzeiro nesta terça-feira, time voltando aos treinamentos na Toca da Raposa 2, começa a preparação para o duelo de sábado, diante da equipe do Vasco, os planos do técnico Leonardo Jardim, a lista dos pendurados no Cruzeiro, tudo isso você confere a partir de agora na Samuca TV. Começando aqui com um dado legal, é que a Brahma ela criou a SAB, uma sociedade anônima da Brahma, em que valores são destinados aos clubes do futebol brasileiro a cada pedido de produtos, no aplicativo Zé Delivery, 10% do valor vai para o clube indicado pelo torcedor. E o Cruzeiro arrecadou mais de 300 mil reais, hein? De acordo com os dados divulgados, o Flamengo primeiro, quase R$1 milhão, em segundo o Corinthians, 382 mil aproximadamente, e o Cruzeiro 310, é uma força aí da torcida do Cruzeiro e não deixa de ser uma grana importante. Uma outra informação importante, Neisser Villarreal, hein, confirmado na lista final da seleção colombiana para a Copa do Mundo Sub-20, jogador que a partir de dezembro será atleta do Cruzeiro. Ele foi confirmado, já vem se preparando, então vai jogar aí pela Colômbia e é uma boa oportunidade para a gente acompanhar. Lembrando que o Cruzeiro tem 4 representantes, jogadores da base na seleção brasileira Sub-20, goleiro Otávio, volante Murilo Hickman, zagueiro Bruno Alves e o meia Juan Gabriel. Por falar em seleção, o Cruzeiro está de olho porque a CBF vai convocar o Carlo Ancelotti, né, no dia 1º de outubro, uma quarta-feira, às 3 da tarde, na sede da CBF no Rio de Janeiro. Serão convocados os jogadores para 2 amistosos preparatórios para a Copa do Mundo. O primeiro vai ser contra a Coreia do Sul, no dia 10 de outubro, uma sexta-feira, às 8 horas da manhã, no horário de Brasília, em Seul. E o segundo será contra o Japão, no dia 14, uma terça-feira, 7h30, no horário de Brasília, em Tóquio. O Cruzeiro que tem aí jogadores no radar da seleção brasileira, né? O Fabrício Bruno e o Caio Jorge que foram convocados, o meia Matheus Pereira e também o lateral esquerdo Kaique. Vamos ficar de olho aí nesta convocação para ver se o Cruzeiro terá algum jogador aí chamado pelo Ancelotti. Lembrando que depois dessa data FIFA aí, o Cruzeiro já retorna com o clássico diante da equipe do Atlético Mineiro, o jogo pela Série A do Campeonato Brasileiro. Essa partida aí devendo ser no dia 15 de outubro na Arena. Importante aí para o Cruzeiro acompanhar então se algum atleta vai para esses 2 amistosos no mês de outubro. Ainda teremos outra data FIFA, hein? Em novembro, para finalizar o ano de 2025 no calendário da seleção brasileira. O Cruzeiro que joga contra o Vasco no sábado, depois tem o Flamengo no dia 2, e atenção para lista dos pendurados no Cruzeiro, hein? O Cruzeiro não terá Vidalba e Gabigol, que receberam o 3º cartão amarelo, são desfalques lá em São Januário, mas o Cruzeiro tem que ficar de olho para não perder nenhum jogador aí pendurado para a sequência, né? E agora a lista tá extensa, hein? Wanderson, Wallace, Matheus Henrique, Matheus Pereira, Romero, Fabrício Bruno e Caio Jorge, todos aí com 2 cartões amarelos. Cuidado total para essa turma não levar o 3º, porque depois do Vasco tem um duelo diante da equipe do Flamengo. O Cruzeiro volta a treinar na manhã desta terça-feira e começa a preparação para este compromisso de sábado. O Leonardo Jardim tem terça, quarta, quinta e sexta. 4 dias para montar o time. Sinisterra será reavaliado nesta terça-feira
jogador que teve aí um estiramento muscular na coxa, a expectativa é de que ele possa atuar ou ter condição de ser relacionado para o sábado lá no Rio de Janeiro. O Cruzeiro, claro, tá de olho aí em questões da arbitragem, né? O Lucas Paulo Torrezinho ontem, informação é que a arbitragem não agradou, porque, dentre outras coisas, né, saiu distribuindo cartão para jogador do Cruzeiro. Ele, até ali em um determinado momento, não permitiu que o Cruzeiro fizesse as alterações, aquelas no final, deixou o jogo seguir por 2 vezes e teve a oportunidade de parar, mas o Cruzeiro passou por cima disso e vamos acompanhar aí até quinta-feira quem a CBF define para apitar este duelo, então, diante do Vasco no sábado. Aí depois, na outra quinta-feira, é o jogo com o Flamengo, dia 2 de outubro. No final de semana, no dia 5, o Cruzeiro recebe o Sport, é um domingo, no Mineirão. Aí vem a parada data FIFA para recarregar as baterias. Sei que muita gente quer saber sobre Sinisterra. O Cruzeiro divulgou que ele teve um estiramento e a informação que a gente tem é que é uma lesão bem simples. E o Cruzeiro, para que todo mundo entenda, trabalha o Sinisterra com muito cuidado, com muita cautela. Ele ficou um tempo sem atuar por causa de seguidas lesões lá no clube inglês. Então, desde março que ele não atuava, aí veio, estreou contra o São Paulo. Depois, ele teve a oportunidade, né, de jogar contra a equipe do Atlético Mineiro. Teve também o jogo diante da equipe do Bahia, que ele acabou fazendo gol. Então, o Cruzeiro trabalha com muito carinho nesta questão do Sinisterra. E, a princípio, ele pode ser opção para sábado, hein? Vamos ver aí na reapresentação qual tipo de trabalho o Sinisterra vai fazer, mas é uma condição que o Cruzeiro trabalha para que ele possa atuar normalmente no sábado lá no Rio de Janeiro. Na pior das hipóteses, na outra semana, contra o Flamengo. Então, é muito cuidado, muita cautela, um tratamento mais do que especial para um jogador que o Cruzeiro aposta muito. Então, sem pânico neste momento, é a informação que a gente tem sobre o atacante colombiano do Cruzeiro. Quero falar agora sobre Kaique, jogador do Cruzeiro, que vai render uma enorme transferência no futuro não tão distante. E dá para cravar isso baseado na performance ofensiva e também defensiva desse lateral esquerdo de apenas 22 anos de idade, com a lembrança de que o Kaique foi o autor de um dos gols da vitória do Cruzeiro por 2-1 contra o Red Bull Bragantino nesse domingo, primeiro gol do Kaique na temporada. Só para lembrar que o Kaique passou pelas categorias de base da seleção, o que aumenta o seu valor em relação ao exterior. Tem boas participações ofensivas, especialmente com assistências, mas aqui vem o grande charme desse jogador. Ele é o recordista de desarmes no Campeonato Brasileiro, sim. Um lateral esquerdo de um time ofensivo como o Cruzeiro tem ótimo índice de desarmes. Isso, para clubes europeus, é muito importante. Até por isso, é natural que propostas já em janeiro sejam feitas à Raposa. O Cruzeiro recusou recentemente 2 ofertas, uma do Chicago Fire, dos Estados Unidos, e outra do Benfica de Portugal, ambas consideradas muito baixas. O fato de ter um investidor com bastante grana permite ao Cruzeiro só aceitar ofertas extremamente vantajosas, Raposa que tem 90% dos direitos econômicos do jogador. Só para completar sobre o Cruzeiro, registrar que a Raposa é o melhor mandante da Série A, 79% de aproveitamento dos pontos, 10 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Amigos, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Diante de tanto jogador pendurado... Não, já tô respondendo. Vai com todo mundo mesmo? Sim. É? Porque você tá ligado que é um confronto diretaço, né, Gris? Nós não estamos falando de... Cruzeiro e Flamengo já seria grandioso por si só. Mas agora nós estamos falando, hoje, olhando a tabela, hoje, é um ponto só. Você não pouparia ninguém? Ninguém. É todo mundo pro jogo contra o Vasco para tentar pontuar lá. Eu acho que tem 2 lógicas nessa questão de não poupar ninguém. Me explique. A primeira é a básica, que os 3 pontos do jogo contra o Vasco valem o mesmo tanto que os 3 pontos contra o Flamengo. Tá. Ah, mas você pode tirar 3 pontos do Flamengo. Pode. Mas, a rigor,
Se você ganhar um dos 2 jogos e perder o outro, você vai conquistar os mesmos 3 pontos na tabela. E o grande ponto para mim é assim, qual jogo o Cruzeiro tem mais chance de ganhar desses 2? O Vasco. Se o Cruzeiro poupar contra o Vasco e perder contra o Vasco, que é normal no Campeonato Brasileiro, quase todo mundo que poupa tropeça. O Flamengo tropeçou contra o Vasco, poupou titulares e tropeçou no final de semana. Jogou com o time todo, praticamente todo reserva e empatou com o Vasco. Não que o empate contra o Vasco eu acho que não acho que é um mau resultado para o Cruzeiro lá no Rio. Mas poupar jogadores, o Cruzeiro não tem um elenco do Flamengo, a chance dele perder o jogo ela aumenta muito. Então assim, você vai para o jogo que você tem mais chance de ganhar com o time reserva, e aí talvez você não ganhe, e aí depois contra o Flamengo, uma derrota contra o Flamengo é normal, porque você jogar com o time todo titular, o Flamengo é muito favorito para esse jogo. É muito favorito, acho muito forte. Favorito, acho que o Flamengo em casa é favorito contra todo mundo. O que o Cruzeiro fez com o Flamengo aqui foi assustador, tava trabalhando no jogo, o Flamengo não pegou na bola. Não, sim, o Cruzeiro pode chegar lá, repetir, fazer mais um grande jogo e vencer mais uma vez. Mas assim, antes da bola rolar, eu acho que é favorito. Muito favorito, eu acho forte. Eu acho pouco favorito. Eu acho pouco favorito. Que o Cruzeiro apresenta hoje. E o Cruzeiro vai jogar de forma confortável nesse jogo. Porque a pressão é toda no Flamengo, jogando em casa. O Flamengo é um time que joga com a posse de bola, que gosta da bola, e o Cruzeiro não se importa em ficar sem a bola. Então, um jogo de transição rápida. Eu acho que o Cruzeiro tem muitas chances nessa partida. A gente já tá falando do Flamengo, né? Tem o Vasco pela frente. Mas é porque, assim, vamos supor que os 2 clubes ganhem no final de semana, né? O grande jogo da rodada ou do campeonato, né? Mesmo que não ganhe no final de semana. Mas, por exemplo, se o Flamengo ganha e o Cruzeiro perde, abre uma diferença aí, assim, acho que tira um pouco o charme do jogo. Tira, né, aquela tensão do jogo. Se os 2 clubes ganharem, mantendo aí esse nível de atuação, aí fica... E o contrário também, se o Cruzeiro ganhar e o Flamengo empatar, aí embola mais ainda, né? Porque o Flamengo tem um jogo a menos. Mas é o grande jogo que a gente espera. Mas eu acho que o Cruzeiro tem muitas chances nesse jogo. O Flamengo, para mim, sim, é favorito, mas uma margem pequena. Eu tava pensando aqui... O calendário ficou bom pro Cruzeiro, gente, que eu falo de descanso. A Copa do Brasil? Não. E ter levado a Copa do Brasil pro final do ano? Isso. Ficou ótimo. O Vasco joga amanhã, cara. O Vasco joga amanhã contra o Bahia e o Cruzeiro tem a semana cheia, mano. Ficou ótimo pro Cruzeiro, sem dúvida nenhuma. Porque o Flamengo... E o Flamengo também tem jogo esse meio de semana? Tem Libertadores. Exatamente. E dificílimo, tá vivo o Estudiantes. Joga final de semana e depois pega o Cruzeiro. O Flamengo joga contra o Corinthians, na Neoquímica Arena, filho. E pega na quinta-feira o Estudiantes, lá na Argentina. O Flamengo contra o Corinthians possivelmente vai poupar jogadores. Porque vai ser assim, ó, quinta Estudiantes, domingo 8h30 da noite Corinthians, e depois na outra quinta, 8h30 também. Quanto o Cruzeiro. É possível que contra o Corinthians o Flamengo vai dar uma rodada. Rode alguns, mas pro Flamengo é mais confortável, né? O rodar do Flamengo é bem tranquilo. Né? Pro Flamengo é mais confortável por 2 motivos. Primeiro porque é um time que já tá mais acostumado a essa rodagem, né? Assim, o Flamengo tem vários jogadores que são reservas mais titulares, né? Perfeito. O Bruno Henrique era titular até outro dia, hoje não é mais. Então se ele entra... Luiz Araújo era. Então assim, o Flamengo tem vários caras ali que estão jogando com regularidade há muito tempo. O Cruzeiro não, né? O Cruzeiro tem um time titular muito bem definido. Você tira esses caras, o impacto hoje ele é maior. Por mais que o elenco melhorou, trouxe aí o Arroio, trouxe o Sinisterra e tal, deu uma melhorada no elenco. Mas ainda assim a distância é grande dos titulares para as reservas. Então é mais difícil para o Cruzeiro fazer essa gestão nesse momento. E me repito, assim, eu não acho que tem que fazer, não. Acho que o Cruzeiro tem que pensar em ganhar do Vasco. E aí depois que ganhar do Vasco, pensar no Flamengo, se algum... provavelmente vai ficar fora, e aí você lida com essas ausências, que vão ser naturais daqui em diante. Cara, você tá certo, eu te ouvi, prestei atenção, mas Mineirinho, né? Mineirinho que gosta da... Como que é? Que é o precavido, não sei se o Matheus Pereira eu dava uma segurada, sabe? Ó, o Vidalba e o Gabigol já pelo cartão ou por física? Não, pelo cartão. Não. CJ. Aí o cara tem... Ainda mais o Matheus... Então deixa eu te perguntar, você como Pereira, atleta, sim. Você é a melhor pessoa para então mudar a minha opinião. Jogador recebe lá a instrução que fala, você tem 2 cartões, nós temos um jogo dificílimo contra o Flamengo depois. Entra em campo na cabeça do cara que ele tem que dar uma segurada, ou ele fala, cara, esses 90 minutos aqui eu vou deixar o que eu tiver que deixar e que se dane o próximo jogo. Vou falar por mim, cabeça de atleta. Vou falar por mim.
E eu já pensei no próximo jogo. Aí, eu já aliviei em algum momento. Aí, ó. Aí. Pra não tomar um amarelo. Mas aí você falou do Matheus Pereira, cara, eu no camisa 10, CJ. É um cara que normalmente não precisa matar a jogada, não precisa ser mais agressivo em alguns momentos. As faltas que ele cometer lá no campo de ataque, normalmente não são faltas de cartão amarelo. Então é um cara que dá pra controlar, atacante. Esses caras conseguem controlar. Entendi. Goleiro, não precisa fazer cera pra tomar cartão amarelo. Agora, volante pra trás, já existe um risco muito maior. Porque eu peguei a lista aqui, ó, Fabrício Bruno. O Wallace não tem jogado, mas Fabrício Bruno, Romero, Matheus Henrique hoje ainda é reserva. São os principais, ó, Romero e Fabrício Bruno. Os jogadores com mais riscos aqui são esses dois. Matheus Pereira consegue controlar, não precisa catimbar, não precisa entrar em briga com o juiz, sair daquelas conversinhas. O cara consegue controlar. Agora mais o Romero, segurar, né? Romero e Fabrício Bruno seria, que são para mim os que têm mais riscos, seriam o Romero principalmente é o que tem mais risco, seria uma ausência gigantesca.